Eles me chamaram para a sala como se fosse apenas mais uma reunião. Sem aviso, sem preparação, só uma batida discreta na porta e o pedido para subir. Eu lembro do olhar em seus rostos, tenso, ensaiado, quase decorado. As palavras foram curtas, ditas em linguagem corporativa fria: seu cargo está sendo eliminado. Vamos precisar que esvazie sua mesa hoje. Eu não discuti. Não perguntei o motivo. Simplesmente fiquei sentado, ouvindo enquanto falavam como se eu nem estivesse na sala. 12 anos da minha vida reduzidos a algumas frases cortadas e uma pasta de papéis. Um deles se mexeu desconfortável, esperando que eu desmoronasse. O RH inclinou a cabeça com aquele ar de simpatia, como se aguardasse raiva, negação, talvez até súplica. Mas eu não dei nada. Apenas silêncio. Meu nome é Adrian. Tenho 38 anos. Trabalhei na Arbrook Systems por 12 anos, a maior parte mantendo o lugar funcionando quando outros falhavam. Hoje, toda essa lealdade foi descartada em menos de 5 minutos. Eu podia ver o incômodo deles crescendo quanto mais eu permanecia calado. Um gerente pigarreou e disse: esperamos que você entenda, Adrian. Não é pessoal. São apenas negócios. Negócios. Essa palavra carregava mais peso do que eles imaginavam. Pensei nas noites em que fiquei até tarde resolvendo problemas que ninguém mais conseguia, nos fins de semana viajando para clientes, nos sacrifícios que meu parceiro fez porque eu acreditava que lealdade significava algo. Mas olhando para eles agora, eu entendia. Para eles, eu era apenas um custo em uma planilha, nada mais. Assinei onde apontaram, peguei o envelope que deslizaram pela mesa e me levantei. Sem cena, sem saída dramática, apenas um aceno discreto. Eu sentia os olhos deles nas minhas costas, esperando uma fissura no silêncio, um último pedido que tornasse seus papéis mais fáceis. Mas eu não dei nada. Lá embaixo, arrumei minha mesa em uma única caixa de papelão. Um grampeador, algumas fotos emolduradas, alguns livros que nunca tive tempo de ler. Colegas passaram, olharam rápido e desviaram o olhar. Alguns murmúrios de despedida sem convicção, mas a maioria evitou o contato visual. Era mais fácil para eles não me ver. Carreguei a caixa pelo saguão. O segurança fez um aceno rígido, sem saber se devia dizer algo. Saí para o ar livre, levando tudo o que restava de 12 anos dentro de uma única caixa. Eu não gritei. Não xinguei. Nem sequer olhei para trás para o prédio de vidro. O silêncio era tudo que eu tinha, e nesse silêncio, algo começou a se firmar, o entendimento de que aquilo não era um fim, mas o início de outra coisa. A primeira noite depois de sair, o silêncio parecia mais pesado que a caixa que carreguei para fora do prédio. Sentei-me à mesa da cozinha, encarando os papéis que eles me entregaram. Acordo de rescisão, cláusulas de confidencialidade, uma lista organizada do que me deviam e do que não me deviam. Passei o dedo pelas palavras, me perguntando como 12 anos de trabalho podiam ser condensados em alguns parágrafos de texto jurídico. Continuei me fazendo a mesma pergunta: eu já fui mais que um número para eles? Lembrei das reuniões trimestrais, da forma como elogiavam comprometimento e trabalho em equipe, de como me chamavam de confiável. Achei que isso significava alguma coisa. Mas talvez confiável fosse apenas outra palavra para descartável. Minha irmã ligou naquela noite. Adrian, que diabos aconteceu? Depois de tudo que você deu a eles? A voz dela falhava de raiva. Consegui imaginá-la andando de um lado para o outro, procurando alguém para culpar. Deixei que ela desabafasse. Quando finalmente parou, falei baixo: acabou. Não adianta gritar sobre isso. Ela não entendeu minha calma. Você deveria processá-los. Pelo menos fazer barulho. Eles não podem simplesmente te apagar assim. As palavras dela ecoaram os meus próprios pensamentos, embora eu não tivesse dito em voz alta. Parte de mim se perguntava se deveria lutar. Abrir um processo, arrastá-los ao tribunal, obrigá-los a se explicar. Outra parte de mim imaginava invadir aquele prédio de novo, exigindo respostas. Mas quanto mais eu refletia, mais claro ficava. Nada disso me devolveria o que eu tinha perdido.
Enchi um copo de água e fiquei encarando a parede. Durante anos, minha identidade esteve atrelada àquela empresa. Sou Adrian, trabalho na Arbroath Systems. Era assim que me apresentava em casamentos, churrascos de vizinhança, até em fichas no consultório médico. Agora, essa âncora se foi. Quem eu era sem isso? Pensei nos jantares perdidos, nas férias que encurtei, nos aniversários em que liguei de longe porque um cliente precisava de algo resolvido. Tudo construído na crença de que a lealdade seria retribuída. Agora, despojado do papel que achava que me definia, eu me senti exposto, como um livro com a capa arrancada. Mas conforme a noite avançava, outro pensamento foi surgindo. Talvez eu não precisasse lutar contra eles. Talvez dar a eles minha fúria, meu tempo, minha energia, fosse apenas outra forma de servidão. Eles já tinham levado o suficiente de mim. Por que dar ainda mais? Quando minha irmã ligou de novo antes de dormir, ainda exaltada, eu disse, não vou correr atrás deles. Não vou implorar pelo que nunca vão me dar. Vou usar meu silêncio de outra forma. Ela suspirou, frustrada, mas pude ouvir um traço de respeito em sua voz. E com isso, tomei minha primeira decisão real desde que saí pela porta, não me desperdiçaria com eles. Eu voltaria o que restava de mim para outra coisa. Uma semana depois de sair, encontrei um ex-colega para um café. Ele abaixou a voz quase de imediato, como se as paredes ao redor ainda pertencessem à empresa. Adrian, você sabe que isso não foi de repente. Eles já falavam disso há meses. Recostei-me, deixando as palavras dele assentarem. Meses? Ele assentiu. Eles não cortaram só a sua função. Já estavam preparando alguém para assumir. Um cara mais novo, Evan. Você provavelmente já ouviu por aí. Eu lembrava do nome. Evan era esperto, ambicioso, no máximo 30 anos. Sempre rondando os chefes, ávido para agradar. Achei que ele só estivesse faminto para se provar. Não percebi que ele mirava minha cadeira antes mesmo de estar vazia. Meu colega continuou falando, quase em tom de desculpa. A diretoria disse que precisava de ideias novas. Mão de obra mais barata também, se formos honestos. Pintaram como se você estivesse preso aos velhos hábitos. Eu não concordei, mas, você sabe como essas decisões vêm disfarçadas. Mexi meu café devagar. Então, nunca foi questão de lealdade. Foi custo. Ele deu de ombros. Aos olhos deles, todo mundo é substituível. Não importa quanto tempo você ficou. É sobre o que eles podem cortar, o que podem ganhar. Deixei-o falar, ouvindo as palavras que, no fundo, eu já sabia mas ainda não tinha encarado. Substituível. Desk descartável. Era isso que 12 anos de serviço me renderam. Eu pensei, disse baixo, que se você trabalhasse duro, se fosse confiável, isso contava para alguma coisa. Meu colega suspirou. Você pensou errado. Quanto mais alto se sobe, menos tem a ver com lealdade. É tudo política. Política. Essa palavra doía como negócios. Fiquei imaginando quantas noites Evan ficou no escritório, não para resolver problemas, mas para se posicionar na minha queda. Ao terminarmos, meu colega se inclinou. Não leve a mal, mas eles achavam que você simplesmente iria sumir. Sem briga, sem barulho. Disseram que você não era do tipo que causa problemas. Quase sorri com isso. Não do tipo que causa problemas. Talvez tivessem razão em uma coisa, eu não iria gritar nem atirar pedras nas janelas deles. Mas desaparecer em silêncio? Esse era o erro deles. Voltando para casa, repassei aquelas palavras na cabeça. Eles achavam que eu iria desaparecer em silêncio. Não, eu não daria esse prazer a eles. Meu silêncio não era rendição, era espaço, tempo para observar e pensar. O silêncio podia ser mais afiado que qualquer explosão, se usado da forma certa. Quando cheguei à porta, a raiva que eu mantivera enterrada tinha se transformado em algo mais frio, mais firme. Eles queriam que eu fosse esquecido. Em vez disso, lembrariam de mim muito depois de Evan ocupar minha cadeira. E naquele momento, eu decidi,
o silêncio seria a minha arma. Nas semanas que se seguiram, eu me obriguei a sair da névoa da raiva e entrar em movimento. Ficar parado significaria repassar a traição em um loop interminável. Comecei entrando em contato com antigos conhecidos, pessoas com quem eu não falava havia anos porque a empresa me mantinha ocupado demais para cultivar conexões reais. Um a um, enviei mensagens, marquei cafés, perguntei como estavam. Alguns responderam por educação, outros com verdadeira simpatia. O que me surpreendeu foi quantos ainda se lembravam de mim não como um cargo, mas como alguém que havia ajudado a resolver problemas quando ninguém mais conseguia. Numa tarde, encontrei Marcos, um ex-colega que tinha saído da Arbrook muito antes de mim. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e um meio sorriso. Ouvi o que aconteceu. Não me surpreende. Eles vêm se devorando há anos. Assenti. Doeu mais do que eu esperava. Mas não estou interessado em vingança pela vingança. Preciso descobrir o que vem depois. Marcos se recostou, me observando. Você tem mais experiência que metade das pessoas que eles ainda pagam. Por que não constrói algo por conta própria? Você não precisa mais da aprovação deles. A ideia ficou. Eu já havia pensado nisso antes, mas sempre descartei como irreal. Fui condicionado a acreditar que estabilidade vinha de pertencer a uma empresa, não de se afastar dela. Ainda assim, ouvir Marcos dizer em voz alta fez parecer menos impossível. Como isso seria, na prática? Perguntei. Ele deu de ombros. Comece pequeno. Consultoria, talvez. Você entende de logística como poucos. Existem muitas empresas médias que pagariam pelo conhecimento que você deu à Arbrook de graça. Conversamos por mais de 1 hora, rabiscando possibilidades em guardanapos, não como planos concretos, mas como sementes do que poderia ser. O tom de Marcos era firme, sem exagero. Ele não tentava me vender um sonho, apenas me lembrar de que eu tinha mais do que imaginava. No caminho de casa, as palavras dele ecoavam na minha mente. Pela primeira vez desde que saí com aquela caixa de papelão, senti algo mudar. Não raiva, nem luto, mas determinação. O silêncio me deu espaço para enxergar com clareza. Não era fraqueza, era espaço. Enquanto eles pensavam que eu estava desaparecendo, eu estava ouvindo, observando, reconstruindo do zero. Naquela noite, sentei à mesa com um caderno e escrevi uma única linha. O que eu construir não vai apenas substituir o que perdi, vai durar mais do que eles. A semente tinha sido plantada. Eu ainda não sabia como ela iria crescer, nem quanto tempo levaria, mas sabia que não tinha acabado. A Arbrook achou que havia encerrado minha história. Tudo o que fizeram foi limpar a página para o próximo capítulo, um que eu escreveria em silêncio, mas com propósito. Recomeçar parecia menos assustador quando tratei isso como uma série de pequenos passos. Registrei um nome comercial, montei um espaço de trabalho modesto em casa e entrei em contato com os primeiros clientes que Marcos havia mencionado. A maioria foi cautelosa, educada mas não compromissada. Ainda assim, um deles concordou em me deixar consultar sobre um problema logístico que não conseguiam resolver. Não era glamouroso, apenas revisar a cadeia de suprimentos, apontar ineficiências, ajudá-los a reduzir custos. Mas quando apresentei a solução, a reação deles foi imediata. Estamos travados nisso há meses, disse o gerente. Você resolveu em 1 semana. Essa pequena vitória acendeu uma chama. Percebi que meu valor não dependia de um estandarte corporativo pendurado sobre minha cabeça. Minhas habilidades tinham peso por si só. Logo depois, conheci Jordan, um profissional mais jovem indicado por um contato em comum. Mal tinha passado dos 20 e poucos anos, ansioso mas ainda aprendendo. Ele perguntou se eu estaria aberto a deixá-lo acompanhar parte do meu trabalho. Durante um café, ele disse, ouvi sobre o que aconteceu com a Arbrook. Honestamente, isso me fez repensar o que lealdade em uma empresa realmente significa. Eu o estudei por um momento. A lealdade tem seu lugar, respondi, mas só se for mútua. Quando é unilateral, vira dependência. Isso é perigoso. Jordan assentiu devagar. É por isso que quero aprender com você.
Você construiu algo do nada depois que eles te afastaram. Isso é real. Suas palavras me surpreenderam. Eu ainda não pensava nisso como construir algo real. Para mim, parecia frágil, como uma estrutura que poderia desabar ao primeiro vento forte. Mas pelos olhos dele, vi uma perspectiva diferente, resiliência em vez de ruína. Trabalhar com ele me deu uma energia nova. Explicar minha abordagem, compartilhar lições que acumulei em 12 anos, me fez perceber quanto conhecimento eu carregava. Diferente da Arbrook, onde informação era guardada como moeda de poder, aqui a colaboração parecia natural. Uma noite, depois de uma reunião produtiva com um cliente, Jordan perguntou: "Você já pensa em voltar? Se eles ligassem amanhã?" Não hesitei. Não. Vingança não precisa de barulho. Precisa de paciência. A melhor resposta não é voltar, é provar que eu nunca precisei deles. Ele sorriu. É exatamente por isso que eu te respeito. Naquela noite, revisei os números. Meu pequeno empreendimento não só havia coberto minhas despesas do mês, como deixado um excedente. Modesto, mas suficiente para silenciar as dúvidas que pairavam desde minha saída. Pela primeira vez, senti satisfação genuína, não por humilhar quem me descartou, mas pelo progresso silencioso que alcancei nos meus próprios termos. Não era o objetivo final, mas era a prova. Uma fenda de luz atravessando. E com isso, percebi que o silêncio que escolhi estava funcionando. Eu nunca tive a intenção de competir diretamente com eles. Meu foco era simplesmente construir algo confiável, algo no qual eu pudesse me apoiar sem o peso de promessas falsas. Ainda assim, era inevitável que, mais cedo ou mais tarde, as linhas voltassem a se cruzar. Certa manhã recebi uma ligação de um distribuidor de médio porte, hesitante no início, mas claro no tom. "Estamos tendo dificuldades com os prazos de entrega", ele admitiu. "Nosso fornecedor atual não está cumprindo o que promete." Alguém mencionou o seu novo empreendimento. "Podemos conversar." Concordei, mantendo a voz firme. Não perguntei quem era o fornecedor atual. Eu já suspeitava. Quando nos encontramos, a conversa fluiu naturalmente. Expliquei meu processo, minha operação menor mas mais precisa, e a forma como eu encarava os compromissos. Só prometia o que podia entregar. Ele ouviu atentamente, depois recostou-se com um suspiro. Isso é revigorante. Já tivemos promessas demais. Ele não citou minha antiga empresa. Mas a sombra de seus fracassos preenchia o espaço entre nós. Pensei em quantas vezes eu tinha me sentado naquele mesmo tipo de reunião anos atrás, forçado a defender prazos impossíveis ou maquiar a mediocridade como se fosse inovação. Agora, não sentia necessidade de enfeitar nada. Os fatos bastavam. Nas semanas seguintes, o distribuidor começou a transferir mais negócios para mim. No início foi pouco, apenas um pedido de teste. Mas depois que a primeira entrega chegou no prazo, exatamente como combinado, ele ligou novamente. Foi tranquilo. "Podemos dobrar o próximo envio?" "Sim", respondi simplesmente. Sem ostentação, sem dramatização. Apenas a confiança silenciosa de saber que eu poderia cumprir. À medida que o trabalho crescia, notei mudanças sutis na forma como as conversas com novos clientes começavam. Alguns mencionavam frustrações com fornecedores que haviam perdido o jeito. Um deles chegou a dizer: "Seu nome tem sido citado quando o assunto é confiabilidade." Não me escapava o fato de que esse era exatamente o território que minha antiga empresa um dia dizia dominar. Agora, pouco a pouco, ele escorria por entre seus dedos. E eu não corria atrás deles, eram eles que se aproximavam de mim. Um colega mais jovem que havia se juntado a mim logo no início comentou certa tarde: "Interessante, não é? Eles tinham tamanho e recursos, mas as pessoas nos escolhem porque cumprimos o que prometemos. É só isso que importa, manter a palavra." Sorri diante da observação. Não era arrogância, apenas clareza. "Lealdade não se constrói com contratos ou slogans", eu disse. "Ela se constrói com consistência. Quando isso falta, as pessoas procuram em outro lugar."
por dentro, senti o equilíbrio mudar, uma inclinação silenciosa a meu favor. Não porque eu tivesse gritado mais alto, mas porque permaneci firme quando eles vacilaram. Ao final daquele mês, a constatação se consolidou, minha presença já não era invisível. Eles talvez não admitissem ainda, mas estavam começando a notar. Eu comecei a ouvir rumores muito antes de alguém admitir abertamente. Um fornecedor mencionou atrasos, um cliente insinuou prazos perdidos. No começo, ignorei, mas o padrão era consistente demais para deixar passar. A empresa que eu havia deixado para trás estava tropeçando. Não era obra minha, não diretamente. Mas estava claro que, na pressa de me descartar, eles tinham perdido mais do que imaginavam. Numa tarde, chegou um e-mail de Marcos, um ex-colega que tinha sido um dos que mais riram quando fui dispensado. Ele escreveu: "As coisas não são as mesmas sem você. Sinceramente, eu não via isso antes, mas a estrutura que você mantinha era mais forte do que demos crédito." Li suas palavras 2 vezes, sem sentir raiva nem vingança, apenas um reconhecimento silencioso de que a verdade estava vindo à tona. Respondi simplesmente: "Desejo o melhor a você, Marcos." Cuide-se. Nada mais. Pouco depois, outra mensagem me alcançou, desta vez de Clara, que sempre havia mantido distância no escritório. Ela soava arrependida, perguntando se eu consideraria um encontro. "Talvez haja uma forma de colaborarmos de novo", disse quando conversamos. Eu ouvi com educação, agradeci por ter me procurado, mas não fiz promessas. Meu negócio estava seguindo sua própria direção, e eu não voltaria só porque eles estavam afundando. O que mais me chamou a atenção foi como muitos deles presumiam que eu estaria ansioso para ouvir sobre suas dificuldades. Achavam que eu queria que a vingança fosse soletrada diante de mim, como se eu precisasse de suas confissões para me sentir validado. A verdade era mais simples. Eu não precisava da queda deles para confirmar meu valor. Só precisava continuar avançando. Então veio o momento que eu não esperava. Um grande contrato, que eu vinha buscando silenciosamente, finalmente chegou à minha mesa. O cliente explicou por que me escolheu. "Nós costumávamos trabalhar com sua antiga firma", admitiram. "Mas a confiabilidade tem sido um problema real ultimamente. Com você, tudo parece estável, profissional. É isso que queremos." Não comemorei em voz alta. Assinei os papéis, agradeci pela confiança e segui no mesmo ritmo contido que me trouxera até aqui. Mas por dentro, senti uma mudança calma, como se o equilíbrio tivesse finalmente se inclinado. Um dia me chamaram de substituível. Agora, meu trabalho estava substituindo o deles. Nos momentos de silêncio, eu me pegava lembrando do dia em que me disseram que eu estava acabado. Lembrava dos sorrisos de escárnio, da certeza em suas vozes. E agora, vendo as peças se encaixarem, percebi o quanto estavam errados. Eles me demitiram achando que eu estava acabado, pensei. Eles estavam errados. O acerto de contas não precisava ser barulhento. Estava acontecendo em silêncio, um contrato de cada vez. E eu sabia, sem precisar ver os rostos deles, que estavam começando a me notar de novo. Eles diziam que silêncio significava derrota. Eu deixei que acreditassem nisso, porque crença é frágil, muda quando a verdade chega. Meses depois, a verdade deles era inevitável. A empresa que um dia me dispensou havia encolhido para a sombra do que fora. Contratos evaporaram, clientes se afastaram, a liderança se fraturou sob a pressão que achavam que eu não suportaria sem eles. E enquanto o nome deles desaparecia, o meu crescia, ligado a projetos com os quais já não conseguiam competir. Eu não buscava manchetes nem aplausos. Progresso não grita, ele se acumula. Meus dias se preenchiam com trabalho constante, escolhas deliberadas, cada uma construindo algo que eles não podiam ver até que fosse tarde demais. De vez em quando, ex-colegas entravam em contato. Alguns carregavam arrependimento na voz, outros fingiam que a nostalgia bastava para encobrir as escolhas que fizeram. "Nunca pensamos que acabaria assim", disse um. Eu apenas respondi: "Raramente acaba do jeito que as pessoas esperam." Não havia mais raiva em mim.
Nem desculpas nem oportunismo podiam alterar o equilíbrio silencioso que eu já havia alcançado. Então veio o encontro que eu não tinha planejado. Vi meu antigo gerente em um evento do setor, um pouco menor do que antes, a confiança erodida, mas não inteiramente perdida. Ele me viu antes que eu decidisse se devia me afastar. Seu sorriso era fino, ensaiado. Bem, você se saiu bem, disse ele, como se reconhecer isso apagasse os anos de desprezo entre nós. Eu o encarei. Tenho me mantido ocupado. Ele se mexeu, procurando conforto em palavras casuais. O mercado tem sido imprevisível. Todos tiveram que se ajustar. Verdade, respondi. Alguns ajustes são mais difíceis que outros. Ele riu baixinho, mas sem convicção. Sem ressentimentos, espero. Deixei o silêncio assentar por um momento, não pesado, apenas presente. Então disse, segui em frente. Esse era o objetivo. Sua expressão vacilou, só um pouco, como se tivesse entendido que nada que ele dissesse, nem desculpa, nem explicação, teria importância agora. Nossa troca terminou ali. Eu não precisava acrescentar nada. O silêncio entre nós carregava mais significado do que qualquer discurso poderia. Mais tarde naquela noite, pensei em como eles um dia zombaram de mim, convencidos de que meu silêncio era fraqueza. Mas silêncio nunca foi rendição, foi estratégia. Ele me deu espaço para construir sem barulho, provar sem anúncio, esperar até que os resultados falassem sozinhos. A queda deles não foi obra minha apenas. Empresas caem por muitas razões. Mas a parte que eles desempenharam, a arrogância, o descuido, tornou seu declínio inevitável. Tudo o que eu fiz foi recusar a segui-los. Ao fechar aquele capítulo, percebi que a verdade era mais simples do que toda a raiva que já senti. O silêncio não apenas me protegeu. Ele me amplificou. Tornou-se a resposta para cada desprezo, cada dúvida, cada riso de escárnio. O silêncio havia se tornado mais alto que a vingança.